Ordem do dia, é verdade. Ei, bom dia para todos. Bom dia e bem-vindos para a nossa 68ª Happy Hour. Hoje temos um convidado muito especial, o professor Lair Pires Ferreira, PhD em Direito pela UERJ, professor titular da IBMEC do Rio de Janeiro, pesquisador do LabDesp, que vai falar um tema super atual, que todos nós estamos assistindo dia a dia, esse conflito russo-ucraniano, à luz das relações internacionais, uma abordagem realista. Vamos ouvir. Professor, muito bem-vindo. Bem-vindo a todos. Eu lhe passo o microfone. Doutora Mirelle, bom dia. Bom dia, doutor Luiz Marcos e todos aqueles que nos acompanham aqui ao vivo neste momento, ou aqueles que nos acompanharão também, não é, pelas redes sociais. O nosso tema hoje é um tema da ordem do dia, como comentávamos aqui no off há pouco, né, discutindo a guerra russo-ucraniana à luz da teoria realista de relações internacionais. Apenas para contextualizar, né, aqueles que nos escutam nesse momento, né, a Escola Realista de Estudos Internacionais ela corresponde, né, a uma vasta tradição intelectual que vai agregar desde autores, né, que nós podemos chamar de clássicos, né, como Tucídides, Maquiavel, Hobbes e outros, até autores mais contemporâneos, como Morgenthau, Waltz, Mearsheimer, né, e aqueles que estão, neste momento, né, operando no contexto dos estudos realistas. Em sua diversidade, né, em sua pluralidade, de alguma forma, o realismo está centrado numa noção de poder, né? E se nós pudéssemos aqui dizer de forma bastante simples, né, como nós entendemos poder, eu reproduzo as lições de um velho mestre, professor René Armand Dreyfus, né, que foi um dos meus professores na graduação, né, em Sociologia e Política, há mais de 30 anos atrás, e aprendi com o René que poder é a capacidade de impor um não e extrair um sim, o que significa não, eu não faço o que você quer, e sim, você faz o que eu desejo que você faça. Volto a dizer que não faremos aqui uma análise idealista ou moralista das relações de poder, mas, como está sendo proposto na pauta, uma abordagem realista, portanto, de alguma forma pragmática, né, dessas mesmas relações de poder. E quando nós pensamos as relações de poder a partir dessa perspectiva da capacidade de impor um não e extrair um sim, né, o que nós temos, de fato, é uma visão do poder, uma forma pragmática e hierárquica que vai definir, né, como eu costumo brincar, topograficamente, aqueles que vão exercer o poder. E, evidentemente, quando eu defino ou localizo aqueles que vão exercer o poder, eu também defino e localizo aqueles sobre os quais o poder será exercido. Nesse sentido, eu posso afirmar que as diferentes expressões do realismo, porque, como toda escola intelectual ela não é uniforme, eles compartilham uma visão que nós podemos chamar de cética da natureza humana. E essa visão cética vai nos dizer que os seres humanos são egoístas, propensos à violência, mas também são racionais e, evidente, temem pela própria segurança e, muito particularmente, pela própria vida. As disputas egoístas por poder, né, de alguma forma, elas permeiam a convivência dos seres humanos, né, em todos os seus espaços, né, desde a família até as relações públicas no Estado. Por isso, a velha perspectiva maquiaveliana, robespierriana, vai nos ensinar que, para haver ordem, é necessário que exista um poder capaz de inibir a anarquia, frear o egoísmo, de alguma forma induzir as pessoas, não é, à sociabilidade, à cooperação. Bem, quando nós estamos no campo das relações domésticas, nacionais, né, essa tarefa cabe ao Estado, né, ela cabe, portanto, ao poder soberano. Sempre nos lembramos, inclusive, daquela frase, né, do Carl Schmitt, né, que o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Evidentemente, quero dizer que nós estamos fazendo aqui nenhuma ode, não é, ao nazismo, muito pelo contrário, apenas reconhecendo, do ponto de vista intelectual, o pensamento carl-schmittiano é um dos pensamentos importantes, né, no debate e no confronto às ideias liberais, né, no contexto do século XX, e que pode e deve ser resgatado para pensarmos, né, algumas questões importantes no mundo contemporâneo, como, por exemplo, a relação entre amigos e inimigos. Então, as exortações que faremos aqui serão sempre exortações intelectuais,
que estão postas no plano de um debate acadêmico e não necessariamente político-ideológico, ou poderíamos dizer privilegiadamente acadêmico e nem tanto do ponto de vista político-ideológico. Bem, se do ponto de vista interno o Estado é capaz de dar conta, de frear de alguma forma a violência íncita ao ser humano, do ponto de vista externo, do ponto de vista internacional, nós não podemos contar com um Leviatã supranacional, de modo que, portanto, o poder é, em si mesmo, o regulador das relações entre os Estados e demais atores internacionais, e, nesse sentido, temos que reconhecer que a paz, sempre precária, ela vai derivar essencialmente de um equilíbrio entre os poderes. Ou seja, os poderes que coexistem dentro de um sistema têm de ser, de alguma forma, equilibrados, harmonizados, para que nós possamos ter uma paz. O sistema jurídico e político internacional atual, ele emerge no segundo pós-guerra e reflete, de alguma forma, aqueles postulados que animaram a reorganização do mundo a partir de 1945, quando temos aí a criação daquela que é, ainda hoje, a principal, digamos que fiadora dos processos de paz no mundo contemporâneo, que é a Organização das Nações Unidas, cuja missão precípua é preservar a paz e o equilíbrio entre os poderes existentes no mundo, e, muito particularmente, entre aquelas que foram, então, consideradas as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. E essas, claro, dentre essas, claro, se destacam tanto os Estados Unidos quanto a antiga União Soviética, da qual a Rússia é a sucessora histórica. Nesse sentido, nós temos que entender que a própria arquitetura onusiana, ou seja, a própria arquitetura jurídico-política do imediato segundo pós-guerra, embora ela tenha, sim, se baseado em valores idealistas da matriz kantiana e wilsoniana, ela, evidentemente, se coloca dentro de uma perspectiva também, que nós podemos chamar aqui realista ou maquiavélico-robesiana, no sentido em que, no contexto da Organização das Nações Unidas, ela cria um Conselho de Segurança que é, evidentemente, o órgão executivo da própria organização e, mais do que isso, confere a essas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, que muito rapidamente, com maior ou menor velocidade, vão se constituir também como potências nucleares, lembrando que, em 1945, apenas os Estados Unidos eram uma potência nuclear, mas, a partir dos anos 50 a 60, os demais países constitutivos deste Conselho de Segurança, os membros permanentes do Conselho de Segurança, vão se converter também em potências nucleares. E é nesse sentido que nós vamos conseguir perceber ali que essa relação entre o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, e, muito particularmente, as limitações e frenagens impostas pelo poder de veto das grandes potências, leia-se, as potências nucleares, as potências vencedoras no contexto do imediato pós-Segunda Guerra, vão, de alguma forma, impedir com que nós vivêssemos, desde então, aquele que era o grande temor, acho que de todos os seres humanos, que era uma terceira guerra nuclear. Eu sempre me recordo daquele questionamento que foi feito ao grande Albert Einstein, quando perguntam, Einstein, como será a terceira guerra mundial? Ele falou, eu não sei, mas sei como será a quarta, com paus e pedras. O que significa que uma terceira guerra mundial, no contexto de potências nucleares que hoje, evidentemente, não se limitam mais àquelas do imediato pós-Segunda Guerra, Índia, Paquistão, Israel e outros tantos países, são potências nucleares com maior ou menor alcance, inclusive países que são hoje párias no sistema internacional, como a própria Coreia do Norte. Então, foi em função dos limites impostos, de alguma forma, pela própria Carta das Nações Unidas, a Carta de São Francisco, o Estatuto das Nações Unidas, que lá no seu artigo 2º, inciso 4º, nos ensina que os países não deverão recorrer à guerra para a resolução dos seus conflitos, muito pelo contrário, que eles deverão resolver os conflitos e controvérsias a partir de meios pacíficos que não ameacem a paz, a segurança e mesmo o sentido de justiça internacionais. Nesse sentido,
né, nós percebemos que a construção desta paz, né, ela está muito baseada, né, neste equilíbrio de poder materializado, muito particularmente, embora não exclusivamente, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas que, de alguma forma, não contempla inteiramente as dimensões de poder dos Estados nacionais, né, que vão buscar a construção de organizações paralelas, né, dentro da sua leitura de política e segurança internacionais. Eu diria que, nesse sentido, né, o propósito das Nações Unidas, né, de criar um sistema global de segurança coletiva, né, capaz de promover a paz e proteger os estados da guerra sob os auspícios do direito internacional público, conquanto jamais tenha sido abandonada, ela foi, pelo menos, relativizada. E o primeiro momento exemplar, lapidar, desta relativização, evidentemente, é a construção da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949. Essa aliança atlântica, né, é um sistema político-militar, né, de defesa euro-americano, que, como diz o seu próprio preâmbulo, né, se propõe a defesa coletiva dos seus membros e a preservação da paz e da segurança, a partir de uma aliança militar que seja capaz tanto de responder, do ponto de vista bélico-militar, a eventuais agressões, quanto, evidentemente, de criar um poder dissuasório, né, a partir do qual externos à aliança, né, não visem interferir, né, na paz e na segurança daqueles países que constituem a OTAN. Né? Ela foi posta, evidentemente, continua sendo sob a liderança norte-americana, ou, como eu prefiro, estadunidense, e a OTAN, evidentemente, não faz parte, né, do sistema onusiano, portanto, não faz parte desse esforço, né, que, como eu disse, jamais foi abandonado, mas também nunca foi concretamente materializado, de um sistema global de segurança coletiva. Lá em 49, né, a OTAN é formada por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, os Países Baixos, Portugal e Reino Unido. Logo depois, nos anos 50, ela vai receber a Alemanha Ocidental, a Grécia e a Turquia, e vai encontrar a sua configuração, entre aspas, clássica, em meados dos anos 80, quando a Espanha, né, após a morte de Franco, né, passa a ingressar na aliança. Bem, a resposta, né, soviética não tardou. Né? Se a OTAN foi criada em 49, em 55 é firmado o Pacto de Varsóvia. E o Pacto de Varsóvia vai reunir, né, em torno da ação pivotal da União Soviética, ou da antiga União Soviética, os países socialistas do leste europeu. Né? Em determinado momento, nós vamos ter Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, né? Além, evidentemente, daqueles países que constituíram, historicamente, a antiga União Soviética. O Pacto de Varsóvia, então, ele é uma reação soviética, e aí não há nenhuma defesa nem acusação, né? Estamos apenas reproduzindo o percurso histórico. Importante que se diga, e eu quero ser cuidadoso com as palavras e fazer sempre essas ressalvas, por quê? Porque, assim como no Brasil nós estamos vivendo uma política muito polarizada, né, também no contexto da análise do conflito russo-ucraniano, há uma polarização muito grande, né, entre aqueles que vão defender supostamente uma visão, né, euro-americana e aqueles que se predisporiam a fazer uma defesa, não da visão russa. E o nosso propósito aqui não é defender visões de quaisquer lados, é fazer uma análise sobre o conflito à luz de uma perspectiva teórica clássica de relações internacionais. Então, eu repiso, não é, essa cautela para que a gente deixe cada vez mais claro, né, aquilo que estamos nos propondo a fazer nesse momento. O Pacto de Varsóvia, nesse sentido, é uma reação soviética à pulsão militar, né, estadunidense, né, que constitui a OTAN e, evidentemente, define a Europa a Europa Ocidental, né, como um espaço privilegiado das pretensões geopolíticas, né, norte-americanas, assim como no passado a América Latina, né, havia sido colocada já sobre
né, sob, perdão, a liderança estadunidense no contexto da doutrina Monroe, etc. Então, se a Europa Ocidental era o núcleo, né, das ações estratégicas, das pretensões geopolíticas norte-americanas, a antiga União Soviética restou o leste europeu. Né? E, a partir deste equilíbrio de poder, né, tensionado perifericamente, né, aqui e ali, mas nunca pelo confronto direto das grandes potências, nós mantivemos uma paz equacionada pelo medo, evidentemente, uma paz precária, uma paz onde diversos conflitos laterais, né, marcaram muito duramente, não é, a história da humanidade nos anos 50, 60, 70 e até 80 e 90, né, mas sempre evitando um conflito de proporções globais e um conflito de proporções nucleares. Me parece esse o grande temor de todos os seres viventes. Bem, a partir da debacle da antiga União Soviética, na transição dos anos 80 para os anos 90, né, a gente começa a perceber que essa aliança ocidental, a OTAN, começa a expandir-se gradualmente, né, para o leste europeu, ou seja, para países outrora postos sob a influência soviética. E aí, fazendo um certo cerco ou isolamento, não é a Rússia. Se nós olharmos objetivamente, nos últimos anos, a OTAN ela se expande para antigas repúblicas soviéticas, né, do Mar Báltico, Estônia, Letônia, Lituânia, né, e para estados outrora importantes, né, no antigo Pacto de Varsóvia, como Bulgária, Hungria e Polônia, muito particularmente. Né? Essa expansão, de alguma forma, embora ela não seja defesa ou proibida pelo direito internacional, ela rompe os acordos de não expansão da OTAN firmados nos anos 90, né, acordos esses que não jamais foram colocados a termos, né, pelo então secretário de Estado dos Estados Unidos, James Baker, e o então líder soviético, Mikhail Gorbachev. Né? No entanto, esses acordos, né, eles foram rompidos, né, e a OTAN, nos últimos anos, vem ultrapassando bastante essa zona que nós chamamos de Euroatlântica, não é? E tem, inclusive, recebido a postulação, ainda não recebeu a presença, mas a postulação de países da antiga Iugoslávia, por exemplo, como a Bósnia e Herzegovina, é? Além de Geórgia, inclusive, que é o país natal do ex-líder soviético Joseph Stalin. Né? Assim como Hitler não era alemão, era austríaco, né? Stalin também não era russo, era georgiano. Né? Então, assim, quando nós olhamos, né, o conflito russo-ucraniano, né, à luz da teoria das relações internacionais e à luz da teoria realista, né, de relações internacionais, o que nós temos que considerar de forma mais contundente são os termos de poder, né, são as relações de poder, que é evidente até que ponto, né, as grandes potências e a lógica das grandes potências não é a lógica, né, dos pequenos e médios países, e muito menos a lógica das pessoas. Né? Existem ali determinados momentos, né, red lines, né, linhas vermelhas que são traçadas e que as grandes potências não permitirão que sejam ultrapassadas. Né? O melhor exemplo histórico disso, certamente, deu-se em 1962 com a crise dos mísseis em Cuba. Né? Cuba é um país livre e soberano, né, que era um parceiro estratégico, né, da antiga União Soviética no contexto americano, e muito mais particularmente caribenho, e, do ponto de vista do direito internacional, né, não havia nenhuma limitação jurídico-formal para a implantação dos mísseis soviéticos em Cuba. Mas Cuba fica a poucos quilômetros dos Estados Unidos, e é um quintal histórico, não é, dos Estados Unidos, desde, pelo menos, né, as lutas de independência cubano-espanholas, que tiveram uma participação direta dos Estados Unidos, intervenção direta, né, que, inclusive, se materializou posteriormente na própria Constituição com a Emenda Platt, não é, dentro do contexto cubano. Então, os Estados Unidos traçaram uma linha vermelha, falaram, olha, não serão instalados mísseis nucleares soviéticos em Cuba, porque isso ofende a segurança americana. Né? E os Estados Unidos estavam dispostos, naquele momento, essa é a minha convicção pessoal, a qualquer tipo de ação, né, capaz de bloquear e impedir a instalação dessas ogivas nucleares, porque nós temos que lembrar, né, o B-52 já tinha fotografado a base com os mísseis, então o que não tinham chegado eram as ogivas.
Então, os Estados Unidos traçaram uma red line muito clara, e isso foi respeitado naquele contexto. O que nós estamos vendo agora é o seguinte: a Rússia está dizendo claramente não admitimos a incorporação da Ucrânia à OTAN. E, volto a dizer, do ponto de vista do direito internacional público, não há nenhum impedimento para que a Ucrânia ou qualquer outro país europeu, né, ou que eventualmente venha a ser convidado, não é, pela OTAN, venha a participar desta aliança. Mas, do ponto de vista das relações de poder, né, isso é uma ofensa, digamos assim, com as aspas mais do que devidas, né, isto é uma ação que a Rússia não irá tolerar. Né? Então, assim, o que parece muito claro é que o Putin é um líder autocrático, é um líder ditatorial. Eu não tenho dúvidas de que no teatro bélico ucraniano nós estamos vivendo, sim, violações gravíssimas aos direitos humanos, né, muito particularmente sobre a população civil, mas temos que reconhecer que, do ponto de vista realista, nem sempre a mão que segura a arma é a única responsável pelas mortes que resultam dos tiros. E, neste caso concreto, o sofrimento hoje impingido, muito particularmente às populações civis ucranianas, ela deriva de uma série de equívocos e opções estratégicas que têm, tanto na própria Rússia quanto na OTAN, e muito particularmente, né, os Estados Unidos, copartícipes, né, sem que isso, mais uma vez, é importante frisar, sem que isso limite as responsabilidades que temos que atribuir, sim, e muito concretamente, né, às opções russas, porque a invasão da Ucrânia, né, o início, o deflagrar da guerra, né, a agressão a um país soberano está sendo concretamente operada pela Rússia de Vladimir Putin. Okay? E isso é um registro histórico que não pode ser sublimado. Mas temos que entender que a decisão de assumir, né, uma postura bélica ofensiva, né, ela se dá em função de outras variáveis, daí esta exortação de que nem sempre a mão que segura a arma é a única responsável pelas mortes que resultam do tiro, ou dos tiros, nesse caso, dos muitos tiros e bombardeios que afetam muito particularmente a Ucrânia e muito particularmente a sua população. Bem, aonde que nós vamos buscar, então, uma compreensão teórica sobre essas perspectivas? Numa dimensão chamada realismo ofensivo, não é, que é informada por um teórico estadunidense, né, que é o John Mearsheimer. Nessa lógica do realismo ofensivo, não é, por mais que as potências antagônicas tentem comunicar as suas intenções pacíficas de alguma forma, não é, buscando superar pela clareza na informação o famoso dilema de segurança, esse dilema permanecerá. Isso se dá na medida em que, diferente, né, do que postulado, não é, pelo neoliberalismo ou pelo realismo defensivo de Glaser, Kaufmann e outros autores, haverá sempre incertezas em relação aos movimentos estratégicos, particularmente no campo bélico-militar, realizados por uma potência rival, em particular quando falarmos de grandes potências, e é disso que estamos falando, não é, no contexto russo-ucraniano, não em função da Rússia e da Ucrânia em si, mas da oposição binária estratégica entre a Rússia e a OTAN. Okay? Então, no caso da guerra russo-ucraniana, né, para além das questões históricas concernentes aos povos eslavos, né, o Rus de Kiev é a origem comum de russos e ucranianos, não é? Eu não vou entrar nessa dimensão, porque ela nos afastaria do eixo e do foco do debate nesse momento, mas a grande verdade é que, quando nós olhamos hoje, não é, a guerra russo-ucraniana, nós temos que entender que este conflito se dá na medida em que a expansão da OTAN em direção ao leste europeu nas últimas 2 décadas, muito particularmente, ameaça a visão russa de segurança nacional, assim como a instalação, por exemplo, dos mísseis das ogivas nucleares em Cuba ameaçava a visão de segurança nacional dos Estados Unidos nos anos 60. Talvez esse seja o melhor paralelo que nós possamos trazer para aqueles que nos assistem
nesse momento. Nesse sentido, a ameaça dessa visão de segurança nacional é uma chave fundamental, quero crer, para nós entendermos não é esse conflito. Bem, lá nos anos 90, né, no contexto da Pax Americana, quando acreditávamos viver sobre a Pax Americana, não desde esse momento, Putin entende que a segurança russa é ameaçada pela expansão militar do Ocidente. Não é? E nada, absolutamente nada, né, daquilo que possa ser dito pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais, né, vai alterar essa percepção, essa leitura de segurança estratégica consignada pelo Kremlin, e muito particularmente, né, pelo seu líder, que é o Vladimir Putin. Nesse sentido, a despeito das limitações econômicas às quais a Rússia está submetida, é importante dizer que a Rússia tem um PIB pelo menos 11 vezes menor do que o PIB americano, do ponto de vista bélico, trata-se, sim, de uma grande potência que está num patamar hierárquico similar, né, em termos de armas, capacidade operacional, evidentemente, e, evidentemente, também de poder latente, ou seja, determinação para converter os seus ativos bélicos, né, e sociais em ativos de guerra, população, riqueza, tecnologia, poder bélico, militar, etc., que não vai aceitar a adesão da Ucrânia a um dos seus antigos países satélites, à Aliança Ocidental. O mesmo, em princípio, se coloca em relação aos países nórdicos, muito particularmente Suécia, Noruega, etc. Bem, essa é uma outra chave que, se houver tempo, a gente explora aqui. Então, essa inadmissão, que, volto a dizer, tem base político-estratégica e não nas normas de direito internacional, ela me parece que ficou muito clara quando, após o Euromaidan, em 2014, a Rússia anexa a Crimeia. Ali fica claro que o Putin está estabelecendo, sim, uma red line, da mesma forma que os Estados Unidos fizeram em 62. E essa red line compõe não apenas a Geórgia, como também e fundamentalmente a Ucrânia. Bem, a Crimeia, para os que não se lembram, era um território de maioria étnica russa, que era parte da Ucrânia e foi anexada pela Rússia. Então, já era um alerta muito claro ali. Mas as pretensões expansionistas da OTAN, tanto do ponto de vista político-militar, quanto na sua contrapartida socioeconômica, via União Europeia, não cessaram, e as pressões continuaram. Eu quero crer que, pelo menos nos anos 2010, logo após a inclusão das repúblicas do Mar Báltico e de outras antigas repúblicas soviéticas à OTAN, o Ocidente poderia ter posto um limite à sua expansão para o leste, o que não aconteceu. Na verdade, ele continua avançando naquilo que Moscou considera, dentro da sua própria visão estratégica, o seu espaço vital. E continuou, de alguma forma, o Ocidente a fomentar ações anti-Rússia, estabelecendo o estreitamento de laços cooperativos com a Ucrânia e com a própria Geórgia. E, dentre os múltiplos exemplos que podemos dar desses laços cooperativos, são as instalações de pesquisas biológicas, que é um eufemismo diplomático que foi para os centros de produção de armas biológicas, que foram admitidas, não estou trazendo aqui nenhuma visão, digamos que conspiratória da história, mas a própria subsecretária de Estado norte-americano para assuntos políticos, a Victoria Nuland, perante o Senado americano, reconheceu essas instalações. Então, aqui não há nem nada que esteja fora do horizonte de acesso comum a qualquer cidadão. Nesse sentido, está muito claro que a OTAN está empregando estratégias que, do ponto de vista do realismo ofensivo, nós chamamos de estratégia de balance, segundo a qual a Ucrânia é estimulada a levantar-se contra a hegemonia regional russa. Uma segunda estratégia é a estratégia de book passing, pela qual os custos, nesse caso humanos e infraestruturais, de um conflito com Moscou são repassados, são lateralizados para a Ucrânia. E uma terceira chave estratégica são aquelas que nós chamamos de band of going, segundo a qual o Ocidente busca cooptar para a sua esfera de atuação países do leste europeu que, de alguma forma, rivalizem com a Rússia. Então, essas estratégias de band of going me parecem estratégias muito importantes, porque nós estamos vendo ali uma dinâmica de disputa estratégica. Bem,
Nesse cenário, estamos vendo dioturnamente, né, um conflito, né, que, primeiro, acreditava-se que não envolveria todo o país. Era uma expectativa de vários analistas. Segundo, um conflito que se imaginou de curta duração. Não é? Alguns analistas falavam que a Rússia cumpriria os seus objetivos estratégicos em menos de uma semana. E nós estamos vendo que isso não é verdadeiro. A Rússia, o conflito, sim, alcança todo o país, embora esteja concentrado, mais nas regiões de interesse estratégico russo, e, sim, já com mais de 2 meses de conflito, não há de se falar em conflito de curta duração. Ao contrário, ainda ontem, o Congresso norte-americano, nesse caso, numa das raras visões que conjugam, que põem em comunhão democratas e republicanos, aprovou um aporte de 40 bilhões de dólares no seu orçamento para ser destinado à resistência ucraniana. Então, o que nós podemos perceber neste momento, em março, por exemplo, eu talvez não tivesse essa visão, mas agora sim, é que nós teremos possivelmente um conflito prolongado. E um conflito prolongado é sempre um conflito mais sangrento, é sempre um conflito mais duro, é sempre um conflito onde as violações aos direitos humanos, de parte a parte, as violações aos direitos humanos tendem a ser cada vez mais duras, cada vez mais sistemáticas. E isso é absolutamente lamentável, porque estamos falando, primeiro, de vidas, mas, em segundo lugar, e aí um segundo lugar mesmo hierárquico, estamos falando de toda uma infraestrutura necessária à vida. Então, a rede rodoporto ferroviária, habitações, escolas, igrejas, postos de saúde, hospitais, prédios históricos, tudo aquilo que é necessário, os equipamentos necessários à vida, tudo isso está sendo flagrosamente destruído numa estratégia de terra arrasada, que é utilizada reciprocamente por ucranianos e russos no contexto da guerra. Ou seja, os ucranianos, quando recuam perante a invasão, perante o avanço russo, a estratégia de terra arrasada que nós vimos ser utilizada tão intensamente pela própria Rússia no contexto das invasões nazistas na Segunda Guerra Mundial. Por um outro lado, quando os russos sofrem com o avanço ucraniano, eles também utilizam a mesma estratégia de terra arrasada, reduzindo potencialmente a zero a infraestrutura que, de alguma forma, possa ser utilizada por quem quer que seja, e, evidentemente, quem quer que seja inclui, natural e necessariamente, aquela população civil que se vê ali espremida entre as forças militares, que é, mais uma vez, é importante frisar, aquele que mais sofre. Aqui são aqueles que mais sofrem. Então, o que é necessário nós pensarmos? E por que os esforços, todos os esforços não foram envidados? Bem, eu quero crer que nós vivemos, e isso me parece muito claro, o alvorecer de uma nova ordem mundial. Assim como a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, trouxe a ordem bipolar para um mundo que perdurou por aproximadamente 4 décadas, eu quero compreender que o conflito russo-ucraniano do momento é um conflito bélico, e talvez o evento que se denomina o evento lapidar, modelar do mundo pós-Guerra Fria. Nesse sentido, da mesma forma que a ordem do imediato pós-Segunda Guerra foi parametrizada pela Carta do Atlântico, ainda em 42, eu quero crer que uma nova ordem se descortina diante dos nossos olhos, e essa nova ordem, de alguma forma, ela é expressa pela Declaração Sino-Russa, firmada em fevereiro desse ano, em fevereiro de 2022, pelo Xi Jinping e pelo Vladimir Putin. E, em caráter textual, essas duas grandes lideranças estão dizendo que a Rússia e a China não mais se coadunam com qualquer ação estratégica, em particular do Ocidente, que fira os acordos contidos e celebrados no contexto mais amplo das Nações Unidas. E, evidentemente, aí falamos não apenas dos acordos formais, mas também da lógica que permitiu a preservação da paz,
né, nos últimos 70 anos, digamos assim. Bem, se isso é verdade, né, me parece cada vez mais claro que a sorte da Ucrânia não será decidida pelas diversas tentativas, quero crer que muito mais formais do que reais, de paz que volta e meia ocorrem entre russos e ucranianos. Por quê? Porque o próprio conflito russo-ucraniano ele ocorre entre um país que é uma superpotência e um país de menor hierarquia. Então, se nós quisermos construir um processo de paz na Ucrânia, nós vamos ter que envolver necessariamente a OTAN, envolver necessariamente os Estados Unidos, não no apoio bélico-militar à Ucrânia, mas, fundamentalmente, nos esforços de paz. Então, esses esforços de paz, eles são importantes e devem envolver aqui, não é a OTAN e os Estados Unidos necessariamente. Bem, uma segunda questão importante é que a guerra russo-ucraniana ela me parece muito mais um aperitivo para um novo conflito hegemônico, que é o conflito hegemônico do século XXI. E o conflito hegemônico do século XXI não é mais entre Rússia e Estados Unidos, mas fundamentalmente entre China e Estados Unidos. É uma categoria que eu venho construindo, muito particularmente em diálogo com o professor José Niemeyer, que nós vivemos hoje uma Guerra Fria 5G. Uma Guerra Fria que opõe, na verdade, a potência hegemônica dominante do presente, que são os Estados Unidos, e a potência desafiante, que não é a Rússia, mas a China. Então, essa nova Guerra Fria, essa Guerra Fria 5G, tem um xadrez estratégico onde os Estados Unidos, por um lado, buscam ampliar a sua área de influência estratégica, avançando para os territórios da antiga, influenciados da zona de influência da antiga União Soviética, ao passo que, do lado chinês, o imperativo é a consolidação da Rota da Seda, integrando progressivamente as cadeias globais de produção e comércio no mundo inteiro, bem como criar uma área de influência estratégica que amarque o Sudeste Asiático, o Mar da China, e parte da África, onde os investimentos chineses se avolumam a cada ano. E nesse viés estratégico, eu já antecipo que, na visão de segurança chinesa, Taiwan é chinesa. Nesta visão de segurança, que eu não estou dizendo que está certo ou errado, mas nesta visão de segurança, Taiwan é chinesa. Nesse sentido, me parece muito claro que o conflito russo-ucraniano ele está contido dentro de uma disputa hegemônica na qual a própria Rússia já não é mais um ator pivotal de primeira grandeza, mas, evidentemente, que as hostilidades que se produzem reciprocamente entre a Rússia e o Ocidente, e muito particularmente entre a Rússia e a Ucrânia, óbvio que é a grande vítima, digamos assim, se pudermos falar em vítima, a grande vítima desse contexto, mas essa lógica que, de alguma forma, nos leva a questionar essa perspectiva do destino manifesto norte-americano, ou seja, ninguém vai suportar democracia. E aí eu acho que o grande erro estratégico global é definitivamente dado pelos Estados Unidos, porque, ao tensionar as relações com a Rússia nesse momento, a águia americana está jogando o urso russo no colo do dragão chinês. E isso é particularmente relevante quando nós vemos que, dentre as múltiplas sanções que hoje são direcionadas à Rússia, está, por exemplo, a suspensão da Rússia do sistema de pagamento interbancário. E isso vai jogando cada vez mais a Rússia para os sistemas chineses, que, inclusive, através do CIP, é capaz de liquidar créditos em yuan, e o CIP, ao contrário do que muitos desconhecem no Ocidente, já conta com mais de 100 países. Por um outro lado, também me parece bastante plausível dizer que a recente aliança sino-russa tende a abrandar as disputas geopolíticas no que nós chamamos de heartland eurasiático, subsumindo a União Europeia, ou a União Econômica Euroasiática, particularmente aos interesses chineses. Então, esvazia um pouco o papel
né, político-econômico da Rússia dentro da sua própria área de ação e joga a Rússia cada vez mais não é para o colo da China. Bem, como é que nós podemos chegar à paz, né? Eu quero caminhar já aqui o nosso encontro para o fim e abrir um espaço aí de interlocução e debate. Eu falava com a doutora Mirielle, né, que, à luz do pensamento marxista, né, e aí é importante dizer, né, assim como eu cito, não é o Carl Schmitt, eu não sou nazista, e quando eu cito o Marx também não quer dizer que eu seja comunista. Okay? Mas o Marx, né, já nos ensinava que os seres humanos não se colocam questões que não possam resolver. E a questão da paz é uma questão estratégica, né? Ou seja, nós não subsistiremos enquanto espécie humana, né, se nós não equacionarmos a paz. E a paz passa necessariamente, não é, pelas Nações Unidas e pelas estruturas multilaterais de diálogo e poder. É isso que, inclusive, está afirmado, né, no próprio documento, né, que nós citamos aqui, que é a Declaração Sino-Russa, né, quando esses países, né, estão ali reafirmando, né, a sua perspectiva, né, de uma ordem mundial que inclua, né, de alguma forma ali a perspectiva da multipolaridade, não é, do multilateralismo e de outros elementos dialogais, negociais, né, a partir das quais nós possamos encontrar equações plausíveis e razoáveis para os desafios que nos são colocados, né, pelas relações de poder. Então, assim, mais do que trabalhar à luz do direito internacional, embora dele jamais se afastando, nós temos que reconhecer que, se nós quisermos a paz, né, pelo menos no contexto imediato, nós temos que reconhecer a legitimidade política, né, dos interesses russos, que, de alguma forma, estão sendo confrontados, e equacionar uma perspectiva de poder na qual o próprio Ocidente deixe de satanizar a Rússia, né, e tente cada vez mais incorporar esta Rússia e os seus interesses dentro das suas dinâmicas. E aí, quando eu falo dentro das suas dinâmicas, não apenas nas suas dinâmicas de poder, pensadas pragmaticamente a partir das suas relações bélico-militares, mas pragmaticamente, e mais pragmaticamente ainda, através, né, das suas relações econômicas e sociais. Né? Porque, se o Ocidente não fizer isso, né, nós estaremos jogando definitivamente a Rússia no colo da China. E isso só tende a acentuar uma polarização muito maior do que essa que vemos no presente, que é a grande disputa hegemônica, que certamente vai acontecer, não é, entre a China e os Estados Unidos. Hoje, essa disputa hegemônica, como eu disse, ela se dá na esfera tecnológica, comercial, produtiva, mas nós temos que reconhecer que a China já é hoje o segundo maior orçamento militar do mundo. E em breve, muito em breve, não é? Certamente, né, os conflitos estratégicos, os interesses estratégicos, chineses vão começar a se apresentar, né, de uma forma também bélico-militar. Taiwan talvez seja o primeiro espaço onde isso potencialmente possa acontecer. Então, se estivermos, de fato, unidos pela paz, quero crer que temos que ter uma leitura, né, político-estratégica do mundo, como ele é, não como nós gostaríamos que ele fosse, para pensar, à luz dos instrumentos político-jurídicos tão duramente construídos nos últimos 70 anos, soluções viáveis, acordos possíveis, né, digamos que equações plausíveis para as disputas de interesse que possam, de alguma forma, frenar os sentimentos egoístas, belicistas, né, que, segundo autores como Maquiavel e Hobbes, fazem parte da natureza humana, em favor dos nossos interesses maiores, que são, certamente, né, a preservação da paz, da segurança e do desenvolvimento das nações e dos seus povos.
Então, Unidos pela Paz, né, nós trazemos aqui uma perspectiva teorética de análise, né, do conflito russo-ucraniano, na expectativa real de que essa visão, que hoje é, digamos que, subsumida, né, por grande parte do debate midiático, possa ser considerado como uma alternativa para a paz possível no contexto das disputas de poder que marcam o mundo contemporâneo. Muito obrigado a todos, doutora Mirielle, doutor Marcos, doutor Denis e outros que... Brilhante, professor. Absolutamente brilhante. E que, por tudo que o senhor nos apresentou, o Putin não vai arredar pé. Por outro lado, os Estados Unidos, com o OTAN, ficou alimentando, né, com armas e falando, né, que não vão se envolver nessa guerra, né, para não criar uma terceira guerra mundial. Então, nós estamos nesse... parece gangorra, sabe? E, enquanto isso, vidas humanas, né, sendo destruídas, território absolutamente flat, como a gente fala, né? É muito triste. Agora, realmente, o dragão chinês é também uma área que a gente tem que ficar de orelhas em pé, né? Um velho historiador estadunidense, nos anos 80, no final dos anos 80, construiu uma obra que é muito conhecida, né, do público em geral, chamada A Ascensão e Queda das Grandes Potências. Né? Esse historiador estadunidense era o Paul Kennedy. Né? E onde ele mostrava claramente, né, como é que, ao longo da história, né, nós temos potências que emergem, se consolidam durante um tempo mais ou menos largo e depois declinam. Logo na capa do livro, que é muito emblemática, né, ali tinha um inglês caindo, né, um americano no eixo da dinâmica de poder, e, naquele momento, ele mostrava um japonês como potência desafiadora. Ele errou, né, a nacionalidade, ele errou o lado do Mar da China, porque a potência desafiadora claramente é a China. Né? A China hoje já tem uma posição absolutamente central, não é, na economia política mundial, não é, e terá um papel cada vez mais relevante. Então, assim, eu quero acreditar que, se nós quisermos construir, de fato, uma paz no contexto, né, do leste europeu, e uma paz que seja, embora instável, como toda paz o é, né, minimamente duradoura, né, nós teremos que articular Rússia, Estados Unidos e China. Né? Nós teremos que ponderar quais são os interesses estratégicos, né, e, de alguma forma, criar. Aí a imagem da gangorra é espetacular, porque a gangorra tanto pode subir e descer, quanto pode encontrar também um ponto de equilíbrio que nós sabemos que é sempre instável, né? Mas encontrar um ponto de equilíbrio. O grande desafio contemporâneo é encontrarmos precisamente o quê? Este ponto de equilíbrio. O grande desafio que nós nos colocamos, né, enquanto civilização, né, enquanto espécie humana, não é enquanto simpáticos à Rússia ou aos Estados Unidos, sem bandeira, ou de esquerda. Né? Por quê? Porque um confronto nuclear, né, ainda que em pequena escala, pode abrir uma sucessão de tragédias que são absolutamente imponderáveis. Então, por exemplo, quando eu vejo hoje, né, a Suécia e Noruega, não, vamos aderir à OTAN, eu me pergunto, é hora de aderir à OTAN? É hora de fazer marola, né, num cenário já tão conturbado? Ou talvez fosse o momento, não é, de botar um pouco de água fria nesta grande fervura e tentar evitar
com que o aumento da temperatura acabe mudando o estado das coisas. Eu estou usando uma imagem... É como você pegar, botar mais lenha na fogueira, Sim, na hora que exatamente. não é Agora necessário. temos que colocar água na fervura. Mas é verdade. Agora é hora de jogar água fria, para que possamos encontrar pontos de equilíbrio, Sim. sabendo que os potenciais conflitos fazem parte das relações entre as pessoas e muito mais, né, entre os Estados. E aí a valorização do sistema onusiano nesse momento me parece absolutamente central, né? A ONU tem um papel estratégico, não é a desempenhar nesse momento. E eu não Ela está acredito... sendo desafiada. Nós tivemos, né, semana passada, nosso palestrante, que trabalha há 30 anos nas Nações Unidas, e ele falou exatamente isso. As Nações Unidas estão sendo desafiadas com essa situação. É por isso que eu tento escapar tanto quanto possível, se é que é possível, não é a essas polarizações mais apaixonadas, não é pró-Rússia, ou pró-Estados Unidos, ou pró quem quer que seja. Inclusive, a população russa, muitos são contra essa guerra, não concordam Claro, com evidentemente. Putin, exatamente, por vários motivos, porque, inclusive, muitos ucranianos têm a família na Rússia e vice-versa, então fazem parte da mesma, vamos dizer assim, identidade, né? Que é muito triste. Queria saber, promotor Luiz Marcos, o senhor não gostaria de fazer alguma observação, perguntar alguma coisa para o professor Laí? Gostaria, sim. Por favor, esteja à vontade. Obrigado pelo espaço e parabenizando a doutora Mirelle pela iniciativa, o doutor Lier também pela excelente palestra que ele acabou de nos ofertar. E dentro da minha visão, assim, eu gostaria de fazer umas 2 ou 3 perguntas para o doutor Lier. A primeira, ele praticamente falou agora, no termo desse seu comentário. No caso aí, a Rússia invade a Ucrânia porque a Ucrânia estava na iminência de fazer parte do bloco, né, da OTAN. E aí vem a Noruega e a Suécia e dizem que podem ir para a OTAN. Eu pergunto, não seria um tiro no próprio pé que a Rússia deu? E nessa mesma pergunta, a Rússia não poderia ir para a OTAN? A outra pergunta, doutor, na tática das terras arrasadas, vamos assim dizer, né? A Ucrânia não sai perdendo utilizando esse meio de guerra? E a última pergunta antes da Quarta Guerra Mundial, como dizia Einstein, o senhor crê na terceira a partir desse confronto atual? Vamos começar, então, pela última pergunta, né? O confronto atual ele é um confronto que, como todas as demais guerras, nós sabemos como começa e jamais sabemos como termina. Né? Até porque já é um velho brocardo jornalístico dizer que, e eu quero crer que seja uma verdade, que em toda guerra a primeira vítima é a própria verdade. Né? De modo que nós vivemos, em qualquer guerra, uma guerra de narrativas também, para além do conflito bélico-militar. Então, nesse sentido, né, o nosso comum amigo brigadeiro Douglas, com quem eu conversava esta semana sobre a questão, acredita que, de alguma forma, a Ucrânia sai fortalecida e valorizada, na sua posição. Eu tendo a divergir. Nós sabemos que os povos eslavos têm um tratamento no contexto europeu bastante distinto, daqueles outros povos de origem germânica, celtas, etc. Basta dizer que slave e eslavo, ou seja, escravo e eslavo, têm a mesma raiz étnica. Perdão, tem a mesma matriz, a mesma raiz etimológica. Perdão. Então, acho que isso é uma questão bastante profunda e complexa no contexto das relações entre os povos europeus. Os povos eslavos não são tidos pelos demais europeus como povos de mesmo status e hierarquia do ponto de vista étnico-cultural. Então, eu não acredito nessa valorização
da Ucrânia no médio e longo prazo, embora, óbvio, né, no contexto atual, a resistência ucraniana seja tão emblemática quanto louvável, né, porque, afinal de contas, estamos falando, sim, de um país soberano que teve o seu território invadido. Essa guerra ela abre a possibilidade de um confronto que envolva outros países, sim. E, por isso, eu diria que Suécia e Noruega não deveriam agora fazer marola de ingressar na OTAN ou não, mas adensar, não é, os esforços de paz e adensar os esforços de uma paz que seja construída através dos mecanismos multilaterais que já temos, não é, disponíveis hoje. A Rússia deu um tiro no pé? Possivelmente sim, mas, como eu disse, a lógica das grandes potências ela é diferente, não é da lógica das pessoas e até dos países que não se enquadram nesta categoria de grandes potências. Então, eu quero, mais uma vez, trazer a imagem, né, da Red Line traçada pelos Estados Unidos em 62, no contexto da crise dos mísseis em Cuba. E é isso. Infelizmente, é isso. Quer queiramos ou não, gostemos ou não. A Rússia traçou a sua Red Line. Ela não vai admitir novas expansões da OTAN em países limítrofes ao território russo. Ela já permitiu isso com os países do Mar Báltico, ela já tolerou, permitiu não, tolerou, permitir a palavra errada, tolerou isso no contexto dos países do Báltico, tolerou isso no contexto da Polônia. Ela traçou a Red Line, ela não vai tolerar mais. Professor... Eu não tenho dúvida de que todos os esforços e recursos que o Putin tiver, ele irá empregar. Eu temo que, inclusive, ele esteja disposto, a aplicar os recursos nucleares. Sabe aquele provérbio, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Todos nós exatamente. Exatamente. Então, assim, para fechar mesmo, né? Até porque o nosso tempo já está se esgotando. Sim, estamos chegando. Temos um sistema anárquico, no qual a cooperação é realizada por atores estatais, egoístas. As capacidades são assimetricamente distribuídas. Existem espaços de cooperação e aplicação do direito internacional? Sim, eles existem. Portanto, sim, é importante dizer que se as instituições internacionais e o próprio direito internacional têm limitações objetivas ao seu exercício, por quê? Assim como o sistema onusiano, porque eles refletem os imperativos de poder dos Estados-partes, isso o próprio John Schreiber reconheceria. E vamos lembrar, Kissinger era contra a expansão da OTAN. Como certamente eu conversava com a Mirielle um pouco antes, o Churchill também seria. É possível que nós construamos uma equação de paz e ordem dentro do contexto realista, ou seja, dentro de uma lógica topográfica de poder e hegemonias de grandes potências, desde que nós tenhamos espaços de concertação plurais, multilaterais, patrocinados e chancelados pelas organizações internacionais, e, em particular, o sistema onusiano, que é, talvez, hoje, o melhor fórum para nós construirmos uma paz possível no âmbito das normas de direito internacional público. Quando eu falo nessas normas, eu falo principalmente o ius in bellum, ou seja, o direito humanitário tão necessário hoje, tanto no conflito entre russos e ucranianos, como em diversos outros conflitos bélicos que existem no planeta e que hoje, infelizmente, estão, de alguma forma, sublimados pela centralidade do conflito entre russos e ucranianos. Então, eu quero agradecer ao convite. Agradeço também. Fantástico, professor. A sua apresentação é absolutamente brilhante. Eu espero que todos possam assistir e aprender um pouco mais, como eu aprendi hoje. Muito obrigada a todos. A gente se vê na semana que vem, com mais um Happy Hour na internet. Até lá. Obrigada. Um grande abraço a todos. Abraço. Um abraço a todos.